Débora Bergamasco, agora é hora da gente falar sobre sustentabilidade e a COP30. Pois é, já estamos aqui com o governador do Pará, aqui no estúdio da CNN em São Paulo, Helder Barbalho, do MDB. Governador, prazer recebê-lo aqui. Pará, estado que vai receber a COP30 em novembro, na capital Belém do Pará. Muita coisa já acontecendo, mas queria começar, aproveitar a sua presença aqui em São Paulo, governador, porque não é só os preparativos para a cidade receber esse evento. Também as políticas que o estado tem feito na área ambiental. O senhor participou de um leilão hoje, que é uma concessão para a proteção de uma área degradada e recuperação dessa área. Primeira concessão desse tipo aqui no Brasil. Queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar esse modelo e onde que fica exatamente essa área de 10 mil hectares. A gente está falando aí de 10 mil campos de futebol, é bastante espaço aí para ser trabalhado. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde, governador. Boa tarde, Yuri, é um prazer poder estar aqui e principalmente um privilégio o dia de hoje. É marcante para o estado do Pará a consolidação da estratégia de redução das emissões, de redução de desmatamento e principalmente a implementação de atividades produtivas sustentáveis no estado do Pará. O estado do Pará identificou na área de proteção ambiental APA Triunfo do Xingu, que fica entre o município de São Félix do Xingu e Altamira, uma área que foi desmatada de 10 mil hectares, grilada, portanto, de forma ilegal, reaveu o domínio deste espaço e faz a primeira concessão para replantar floresta nestas áreas e, a partir do replantio, fazer a captura do carbono à atmosfera e fazer com que haja a geração de empregos verdes. Nós estamos falando de uma atividade que vai recuperar a floresta e gerar 2 mil empregos verdes na região. Portanto, um modelo sustentável para gerar emprego, cuidar do social, portanto, das pessoas que ali vivem, a partir da recuperação da floresta amazônica. Altamira, que é o município com maior extensão territorial do Brasil, né? Débora Bergamasco já está aqui no nosso telão para participar da entrevista aqui com o governador Helder Barbalho. Débora. Oi, governador. Estou falando aqui diretamente de Brasília. Uma boa tarde para o senhor. Obrigada por estar conosco. Olha, muita gente questiona a capacidade, do Pará, de Belém e até do Brasil de organizar uma COP nessa magnitude. Então, gostaria que o senhor trouxesse uma atualização em que pé estão os preparativos para a COP. A gente vai ter infraestrutura e estrutura para receber esses convidados de todo mundo, governador? Débora, muito boa a tua pergunta para dizer que Belém hoje vive um momento muito especial. A cidade é um canteiro de obras, são mais de 5 mil empregos da construção civil, só das obras do Estado, que permitem novas avenidas, parques urbanos, investimentos em macrodrenagem, em saneamento para dar solução, seja o acesso à água de qualidade, seja ao tratamento de esgoto, novos ônibus sendo adquiridos, ônibus elétricos e ônibus modernos de baixa emissão, com ar-condicionado, com Wi-Fi, para melhorar o serviço do transporte coletivo e também, claro, a implementação de hotéis e soluções de hospitalidade para que nós possamos receber aqueles que estarão nos visitando quando da COP30. Portanto, te dizer, Débora, e a todos que estão nos assistindo, nós vamos fazer uma COP linda, por ser na Amazônia, prestigiando os povos da Amazônia em uma cidade extraordinária que irá acolher a todos que estarão a visitar a Amazônia a partir de Belém. Pois é, que até porque historicamente era Belém, a porta de entrada para a Amazônia. Portal da Amazônia. O Portal da Amazônia, exatamente, tem essa fama. O senhor falou, governador, dessas obras de infraestrutura ali relacionadas à cidade de Belém, mas tem a questão também de capacitação dos profissionais que vão atuar nos mais serviços, principalmente questão de hotelaria, mas toda a área de comércio e serviço da cidade que também vai se envolver com a COP30. O quanto que a cidade de Belém já está respirando a COP30 e se preparando nesse sentido, de qualificação das pessoas que vão ter a chance de poder trabalhar, ter uma renda extra durante os dias do evento. Yuri, por um lado, a cidade está superaquecida, com atividade de comércio, de serviços, novos negócios que chegam para incrementar a economia de Belém e do estado do Pará. Mas existe um ponto que nos é muito caro.
de que forma nós podemos qualificar a mão de obra para que a mão de obra local possa ser aproveitada. E nós criamos um programa chamado Capacita COP30, que oferta 67 tipos de curso e vamos chegar até novembro com 100 mil vagas de curso para qualificação de mão de obra. Até o momento, nós estamos chegando a 30 mil pessoas beneficiadas. Isto significa desde acesso a uma segunda língua para um receptivo de um táxi, de um aplicativo de transporte, de um garçom, num serviço de bar, de hotel, portanto, serviços que requer qualificação e que o paraense está tendo a oportunidade de se beneficiar deste movimento para que pós-COP ele possa ter no currículo dele uma oportunidade de continuidade de renda a partir da sua qualificação. Portanto, o legado mão de obra qualificada está entre as estratégias centrais para que nós possamos socializar a oportunidade de renda para as pessoas que vivem no nosso estado. Passar para a Débora daqui a pouquinho, Débora. A Juliana Lopes vem com a gente também, mas vamos lá, Débora. Governador, além da importância, né, dos impactos que a COP30 traz para o Brasil, para Belém, para o Pará, tem a preocupação das discussões em si, né, em relação à pauta climática. Gostaria de saber sobre o seu ponto de vista, sei que o senhor está muito por dentro desses assuntos, né? Mas qual avaliação o senhor faz sobre as políticas e os discursos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de críticas à pauta climática, né, de sair dessa discussão, sair do Acordo de Paris, enfim. Vocês esperam que os Estados Unidos participem? E também te pergunto se a ausência, né, do alto escalão dos Estados Unidos pode, de certa maneira, enfraquecer, já que eles são um dos maiores emissores de poluentes do mundo. Débora, eu entendo que nós temos que valorizar aqueles que têm a ciência como referência e não cabe negacionismo ambiental. Nós estamos diante, cada vez mais, da incidência de eventos climáticos que tocam vidas, que fazem com que as pessoas percam vidas, que produções, por exemplo, do meio rural são prejudicadas por falta de chuva ou por excesso de chuva. O que temos que construir diplomaticamente é a viabilidade de um evento que possa ter a presença de todos os atores, governos e iniciativa privada, terceiro setor, ONGs, participação da ciência de maneira absolutamente relevante. Eu tenho absoluta confiança de que nós teremos a presença do governo americano, já que este sai do Acordo de Paris, mas continua na Conferência das Partes como membro. E nós temos que valorizar os estados subnacionais, que são importantes atores no território americano. Nós temos o Texas, nós temos a Califórnia e outros exemplos que podem construir uma relação direta com a nação americana a partir destes estados. E, por outro lado, a iniciativa privada. O governo americano, efetivamente, muito pouco tem ajudado no financiamento climático. Quem deve ser protagonista são as companhias privadas americanas para que possam, ao cumprir as suas metas de redução de emissões, possam apoiar e financiar a agenda climática para que nós possamos gerar desenvolvimento sustentável. E, por outro lado, diplomaticamente, valorizar aqueles que querem estar junto com a gente, como, por exemplo, países grandes emissores, como a China, como a China, como a União Europeia, que estão nesta pauta e que devem prestigiar e valorizar a continuação da agenda do Acordo de Paris, que será revisitado em Belém, e a partir daquilo que se propor a COP30 em Belém, nós possamos ter efetiva implementação dos compromissos climáticos do planeta. Antes de trazer a Ju Lopes, só para a gente aprofundar um pouco então essa questão da China, governador, o senhor percebe algum aumento de interesse, seja nas discussões da parte chinesa ou de empresários, setor privado chinês também, nesta agenda e para esses investimentos de preparação da COP30 em Belém? O governo chinês já sinalizou de que continua absolutamente comprometido com as metas do Acordo de Paris e com o financiamento climático dentro desta agenda multilateral
que o mundo deve abraçar e sendo o segundo maior emissor. Portanto, nós devemos cada vez mais consolidar que as parcerias, seja com a China, parcerias importantes no âmbito da transição energética, na valorização da floresta. Por exemplo, países como a Indonésia, como o Congo, que são detentores de floresta tropical, como somos nós com a floresta amazônica, construir uma agenda conectada para valorizar floresta e, com isto, nós possamos fazer com que a COP deixe um legado ambiental fundamental que estará para o hoje, mas apontará para as próximas gerações de um legado construído a partir deste momento. Vamos trazer a Ju Lopes para participar da conversa aqui, Débora? Aqui na tela também. Ju. Governador, muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação. Queria trazer um pouco aqui da questão da política brasileira, aproveitando a participação do senhor, porque a gente já trouxe aqui na CNN um movimento do partido do senhor, o MDB, de conversar a partir dos próximos meses com diretórios locais sobre nomes presidenciáveis para 2026, já fazendo essa costura. E o nome do senhor aparece nessa lista. Queria entender do senhor como é que o senhor faz uma avaliação de ser um nome presidenciável para 2026 e o que falta para o governo para fazer um aceno a essa ala do partido que quer desembarcar dessa frente ampla e quer construir um caminho próprio para as eleições, para as próximas eleições presidenciais. Olha, eu entendo que nós temos agendas que são absolutamente prioritárias, que devem consumir as energias do MDB e da classe política. O Brasil deve enfrentar problemas como segurança pública, que cada vez mais salta os olhos e desafia ao poder público garantir um direito da população. Nós precisamos nos unir para construir uma agenda que reduza o custo de vida da sociedade, o custo com energia, o custo com alimento, o custo com transporte. Portanto, eu envidarei todas as minhas energias e os meus esforços para que o MDB possa colaborar com o Brasil, para que nós possamos construir soluções que possam efetivamente fazer com que a população brasileira enxergue um país melhor e, claro, no momento correto em que se discutam as eleições em 2026, portanto, daqui a 1 ano e meio, devemos nós estar com a capacidade de unir o Brasil em torno daquilo que é fundamental para o futuro do nosso país. Débora? Olha, só mais um avanço nessa pergunta da Ju. O seu nome aparece como presidenciável, mas aparece também em determinadas conversas que a gente tem aqui em Brasília como uma possível chapa com o próprio presidente Lula, caso ele seja candidato, o senhor como vice. Gostaria de saber qual a sua avaliação sobre uma dobradinha como essa. Débora, eu volto a dizer de que nós temos nesse momento que colaborar. O MDB compõe o governo do presidente Lula, portanto, é base de sustentação e tem emprestado o apoio parlamentar para colaborar com as agendas do Brasil. Tem colaborado também com a contribuição de quadros do partido que hoje apoiam e sustentam as políticas públicas do governo. E devemos nós estar, portanto, deixando de lado interesses de um partido ou deixando de lado interesses e projetos pessoais e focar na gestão para atravessar este momento delicado que o Brasil vivencia. O Brasil está num processo de efetiva necessidade de responsabilidade política para que nós possamos melhorar a vida dos brasileiros. E no momento adequado, cada partido estará discutindo as prioridades políticas partidárias eleitorais e o MDB deverá discutir aquilo que haverá de fazer. O MDB compõe o governo do presidente Lula, portanto, deve ser solidário às ações governamentais, mas mais do que solidário, deve ser opinativo, deve ser colaborativo, não deve apenas dar sustentação pela sustentação em si, mas sim deve opinar e construir ações que possam fazer com que o governo seja capaz de entregar as expectativas da população. E no processo eleitoral vindouro, ter a capacidade de discutir, respeitando as suas diversidades estaduais,
respeitando a pluralidade ideológica, já que é um partido que parte do MDB tem viés mais voltado para a centro-direita, outros para a centro-esquerda, e que nós possamos, acima de tudo, buscar convergências para que o MDB possa continuar com o papel central, que é a sua história, que é cooperar com o Brasil e com a entrega a uma sociedade que anseia por um país melhor. Nesse espírito que o senhor está colocando, de não só aí do partido, mas olhando para o seu governo e o governo federal, e a COP30 talvez seja o exemplo concreto do quanto isso pode ser bem sucedido ou pode ter algumas questões a serem melhoradas. Como é que o senhor tem avaliado a participação do governo federal na organização da COP30 e para garantir que o evento tenha os objetivos que o próprio presidente Lula tem externado de se manter, o multilateralismo, a cooperação internacional numa pauta tão cara quanto o meio ambiente, e para que também tenha esses efeitos econômicos ali na cidade de Belém e no próprio estado do Pará? Yuri, nós temos duas agendas. A agenda ambiental e a agenda da infraestrutura da cidade de Belém. A agenda da infraestrutura de Belém hoje, ela tem uma mobilização que se aproxima de um investimento de cerca de 5 bilhões de reais em obras públicas, seja ela advinda do governo federal, do governo do estado e do governo municipal. Portanto, esta parceria hoje é o que permite com que a cidade de Belém possa estar vivendo esta transformação. E quero aqui valorizar, portanto, o sentido desta parceria. E tenho certeza de que nós vamos entregar uma cidade absolutamente melhor para o evento, o que é benefício para quem vai lá para discutir a COP, mas, acima de tudo, para a sociedade local. Por outro lado, nós temos a discussão da agenda ambiental. E o Brasil tem a autoridade, legitimidade para liderar a agenda ambiental. Liderar por termos matriz energética renovável, por termos floresta amazônica, por termos exemplos como o que o Pará fez hoje, da concessão para restaurar floresta, um modelo de desenvolvimento sustentável. E o presidente Lula tem, claro, todas as credenciais de ser um líder global nesta agenda para fazer uma grande convocação. Portanto, o Pará estará apoiando as ações do governo federal para que nós possamos fazer desta COP uma COP de entrega, para que nós possamos fazer um grande chamamento que permita um legado ambiental que certamente será um divisor de águas na história da humanidade, apontando soluções baseadas na natureza para que nós possamos gerar empregos verdes, preservar o meio ambiente e garantir uma vida próspera para toda a humanidade. E para encerrar, minha última pergunta, gostaria de saber o seguinte: a gente sabe que o grande objetivo da COP29 no Azerbaijão era tratar sobre a questão do financiamento. E a questão do financiamento ser resolvida lá para daqui a nossa COP aqui no Brasil, ela ultrapassar, né, começar a discussão de outro momento. Só que não foi o que aconteceu. A questão do financiamento na COP29 não ficou bem amarrada e agora teremos que enfrentar esse desafio. E aí eu estou te perguntando, eu sei, o senhor é governador do estado do Pará, mas eu te pergunto o seguinte, desse desafio que vai ser, né? Realmente, especialmente as superpotências e os grandes poluidores, a financiarem os países que têm as grandes florestas para mantê-las em pé e todo o desafio, né, da transição energética também. Sem dúvida, isto aumenta a importância da COP em Belém. Em face à baixa eficácia das discussões em Baku no último ano, Belém ganha um protagonismo ainda maior, principalmente quando nós estamos vendo as urgências climáticas sendo recorrentes, quando estamos vendo a elevação da temperatura, inclusive ultrapassando as expectativas que a ciência havia apontado. Por isso, a COP de Belém deve buscar ser a COP da implementação. Menos discurso, mais ações. Menos intenções e mais efetivas iniciativas que possam permitir com que os países desenvolvidos, que são os maiores poluidores à atmosfera, que eles possam financiar os países em desenvolvimento e, particularmente, o Brasil,
como detentor de floresta e como um país que demonstra a partir da sua matriz energética a sustentabilidade, que nós possamos ser assertivos e liderarmos este chamamento à responsabilidade para que o financiamento climático possa permitir conjugar a agenda ambiental, cuidar do meio ambiente, a agenda social, cuidar das pessoas e buscar modelo econômico a partir da sustentabilidade para que com isto nós possamos proteger as pessoas, protegendo o meio ambiente. Muito obrigada. Nós conversamos então com o governador do Pará, Helder Barbalho. Muito obrigada pela presença e obrigada, Juliana Lopes, também. Obrigada, governador. Muito obrigado.